Aleluia. Quero compartilhar com os irmãos Provérbios capítulo 4, verso 23. A palavra hoje é sobre a salvação da alma, do coração. Essa semana tive bastante notícias, boas, E principalmente aí a respeito aí do meu filho, do meu neto, que nasceu, Samuel. Então é uma alegria e a gente é renovado nas experiências. Estou aqui procurando o texto para poder deixar minhas anotações perto, perto e aberto. Vamos ver se dá certo. Então você renova, a sua mente, as lembranças, E no nascimento eu sempre quis ver o parto dos meus filhos, E eu não consegui, não podia estar presente na época dos hospitais que nasceram os meus filhos, e eu não pude ver o parto, Então eu ficava ali do lado de fora esperando a enfermeira vir até a porta, trazer, a criança, e para poder saber. Da Jéssica eu não pude ver logo que nasceu, só depois que, como ela teve problema, que passou do tempo, então ela ficou lá na incubadora. Então foi a primeira reação de você ver seu filho na incubadora não é muito boa, Você fica mais angustiado ainda de saber se está com problema, com dificuldade, e assim para cada filho. Mas a minha neta, eu tive o privilégio de ouvir o parto dela, porque ela foi na minha casa, eu não estava no quarto onde nasceu a Elisa, mas eu ouvi, o primeiro choro, Então a gente estava lá, a pastora estava ajudando no nascer do parto. Levi, está contando tudo ali, já está sabendo de tudo já, Então você vai trazendo muitas lembranças, E aí eu ouvi o primeiro choro da Elisa, quando ela nasceu, E ver assim logo do recém-nascido, é muito diferente, a emoção, que você tem. E agora na quinta-feira eu vi o parto do Samuel, Então, mas eu não sabia que ia haver o parto, Eu fui lá para ver a criança, Depois, como eles trazem depois, ali depois já enrolado na coberta ali, naquilo que eles já preparam limpinho ali, Então a gente ficou num corredor, e tem uma janela onde aí eles abrem ali para você ver a criança. Só que eu não sabia que... Aí na hora que abriu ali, e aí eu vi eles puxando, o Samuel, o cordão, umbilical, que é a primeira vez que eu tinha visto o cordão umbilical, com o bebê ali, todo esticado, aí o bebê começando a chorar, esticando as mãos, os dedão assim, Então é aquela emoção e aquele choque, E a gente estava ali passando algumas mensagens para o grupo da família. A pastora já pegou o celular, começou a filmar, assim, eu comecei a tirar algumas fotos, Tirei a foto aqui ali do corpo médico, Minha esposa falou assim para mim: você, hein, que bom de foto, Você tirou aqui as fotos do corpo médico, Eu falei: é o do Daniel. Meu amor, é do Daniel que eu tirei foto. É do Daniel. Porque foi muito de repente, Então ali para poder pegar e depois ver o corte, E aí dá para ver até o corte da barriga. Deu para ver o corte da barriga, Então é muito, É muita emoção, e um choque para mim, e foi uma alegria poder ter visto o parto que eu nunca tinha visto, nascer. E
E é impressionante como Deus cuida de todas as coisas, né? E aí, o que eu quero compartilhar é sobre o texto da exortação de um pai para um filho, né? Que fala, o Provérbios 4, verso 1, diz: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estais atentos a conhecer o entendimento, né? Porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Então, esse texto ele vai falando sobre de um pai para um filho, e quando a gente é pai novamente, né? Quando a gente é avô, a gente é pai de novo, né? Então, e mais coisas a gente vai aprendendo e assentando no coração, né? O poder de Deus, a sua majestade, a sua bondade, né? A provisão de Deus, né? Isso é maravilhoso, né? E no verso 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Porque assim, quando a criança chora, a mãe começa a produzir o leite, né? E nasce a criança, e o Samuel já está né, sendo amamentado, né? Pegou bem o peito, está se alimentando, então está crescendo, né? E a gente vê desde o começo que Deus prepara a provisão, né? Então não precisa de mais nada a não ser da providência de Deus, né? Então você nasce e Deus já dá providência para os seus pais, né? Para sua mãe, para você ser sustentado. E aqui a palavra ela fala sobre você guardar, né, o coração, porque deles procede a fonte da vida. E tudo que a gente vai fazer, a gente precisa analisar o nosso coração, né? Por quê? Porque nós recebemos, né, muitas coisas, nós temos percepção, né? Deus nos criou com sentidos, ou seja, você pode olhar, você pode perceber as coisas com o olhar, você pode ouvir, né? Você percebe as coisas pelo ouvir, né? A gente percebe o quê? Que cada um tem a sua voz, né? O som de cada um, né? Cada um falando é de um jeito, né? Você reconhece a voz de cada pessoa, né? Cada pessoa que está falando, você sabe quem é que está falando, né? Então, isso é um sentido, não só você ouvir a palavra, mas você saber quem é que está falando. Você percebe pela voz, você percebe a emoção que a pessoa está sentindo, se a pessoa está amargurada, se a pessoa está contente, se a pessoa está preocupada. Só de ouvir, você sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque no nosso ouvido ele tem, né, essa capacidade de discernir diferentes, né? Então, a mãe sabe o choro, se é um choro de alegria, se é um choro de fome, se é um choro porque ele precisa ser trocado, né? Ela vai percebendo, conforme vai crescendo, o choro da criança, a mãe já sabe o que é, né? No começo, não entende, né? Só está chorando. Mas conforme vai percebendo, você vai sendo mais atencioso, cada choro significa uma coisa, né? Por quê? Porque o teu ouvido vai ficando apurado, né? Então, assim, a mesma coisa com as suas mãos, o toque, né? Então, se você vai percebendo com o toque, você percebe o que está acontecendo. Então, você pega na mão do seu filho, você sabe se ele está nervoso, se ele está calmo, se ele está feliz. Por quê? Pelo toque você sente a pulsação, né? Você sente o nervosismo, se a mão está tremendo, você percebe, né, pelo toque. Então, nós temos capacidade, né, de perceber as coisas, né, pelos sentidos, né, e isso vai entrando, né, na nossa mente, no nosso coração, para você ter o discernimento, né, e a nossa mente, ele é um grande filtro, então nós precisamos com a nossa mente, perceber os sentidos e deixar entrar no nosso coração, que é a profundidade da nossa alma,
todas as coisas. Então, se você está passando, né, pela experiência de ser pai, e você tem um entendimento correto, né, então você vai guardar no coração cada lembrança, cada imagem, cada som, cada situação. Por quê? Porque aquilo é uma cura para a sua alma. Né? Por que uma mãe tem tanta força para cuidar de um filho? Porque ela filtra todas as dificuldades e guarda no coração todas as emoções, todo o amor, né, que um filho ele te dá. Né? Um filho, ele te dá um amor puro. Né? Então, quando o filho vem e te diz, eu te amo, né? E a criança vai falando isso várias vezes, e cada vez que a criança fala, é diferente, né? Então, é muito interessante, né? Às vezes a criança fala, eu te amo, com um sorriso, né? Às vezes ela manda um beijo, né? Então, cada maneira que vai falando aquilo, você faz o quê? Você filtra, né? Cada coisa, e você vai o quê? Vai guardando no coração, porque essas coisas vão o quê? Curar, né, e te dar forças para os momentos difíceis. Né? Então, nós precisamos aprender a colecionar coisas preciosas, né, para o nosso coração. Então, guardar o nosso coração é o que? É aprender a colecionar coisas preciosas. Né? E a grande preciosidade que nós temos é a palavra de Deus para nós recebermos e guardarmos no coração. Né? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela cura, mesmo que uma lembrança não seja boa, né? Seja um dia de sofrimento, se você tem a palavra de Deus no teu coração, o que acontece? Aquela lembrança dura, ela vem, entra no coração, mas você tem a palavra de Deus, que vai dissolver aquela amargura. Amém? Né? Um louvor que a gente cantou hoje, é um louvor que para mim fala muito ao coração, que é esse há um lugar, né, de descanso em ti. Então, relendo este louvor, ele diz assim, há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, este lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. Aleluia. Então, quando nós recebemos a palavra do Senhor no nosso coração, e você tem um encontro com Deus no seu coração, este lugar é um lugar de descanso. Amém, irmãos? Né? Então, em meio à guerra, você pode ter paz. Aonde? No seu coração, na sua mente, com a palavra do Senhor. Por isso que é importante nós cultivarmos e guardarmos a palavra do Senhor. Né? Porque a maneira de você filtrar as coisas que acontecem na sua vida é com a gratidão a Deus. Né? Então, saber que por exemplo, o testemunho da nossa irmã, ela não foi curada, mas é como se fosse. Ela tem todas as qualidades e a vida de quem foi curada. Né? Porque não tem nenhuma sequela da sua doença. Né? Então, apesar de, digamos, tomar a medicação e ainda ter o sinal, como é que te fala assim? Ela tem, né, como a gente fala, o sintoma, ela tem o sintoma da identificação do problema da diabetes, mas as consequências ela não tem. Isto captou a minha palavra, olha só. Ela foi lá no fundo do meu coração. Ela tem o diagnóstico, essa palavra que eu queria, né? Foi diagnosticada, está com isso, mas a consequência não tem. Amém? Né? Então, você pode ter o diagnóstico, né? Olha, vou usar essa palavra agora, né?
para não errar em outras coisas, né? Você pode ter o diagnóstico de pobreza, né? Eu sou pobre porque minha conta está tanto, né? Não sei o que lá, né? Mas você não tem a consequência da pobreza, né? Que você está com seu coração. Os irmãos estão rindo aqui, né? Falam assim, poxa, essa palavra diagnóstico não cabe para isso. Não cabe para isso. Mas né, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Ou seja, né, você analisar uma situação e você ver como você está, mas o que aquilo está afetando a sua vida. Né? É isso que nós precisamos ver. Então, quando guardar o coração, é isso, né? Você deixar entrar na sua alma, na profundidade da sua alma, todas as coisas boas, né? E aquilo que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai te curar naquilo que você não conseguiu filtrar, né? Ou seja, porque tem muitas situações que você não vai conseguir filtrar, né? Numa situação de enfermidade, uma pessoa querida, ou você está sentindo dor, aquilo vai entrar, né? Por quê? Porque é uma coisa muito próxima de você. Você tem uma sensação, você tem todos os sentidos. Né? O que aconteceu com Jó? Na hora que aconteceu coisas externas, ainda que ele perdeu os 10 filhos, aquilo afetou bastante a ele. Né? Por quê? Por causa de todas as lembranças da perda que ele teve, mas ele glorificou a Deus e disse, o Senhor deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então, por quê? Porque ele tinha a palavra do Senhor no seu coração e aquilo serviu de proteção. Resolveu todo o problema? Não, mas para o seu coração foi ainda uma proteção, amém? Então, para a gente entender que a gente guardar o coração não vai te livrar de você passar por situações difíceis. Então agora eu guardo o meu coração, então nenhum problema virá? Não, não é isso. Mas a consequência do problema, ela não vai entrar e fazer sua alma ser enferma. Está entendendo, irmão? Né? É isso que nós precisamos entender. Esse é um conselho de um pai para um filho, para ele poder entender que muitas coisas, as experiências da vida vão impactar na sua sensação, na sua percepção. A gente tem a percepção de felicidade, né? O que é ser feliz? E muita gente fala assim, ser feliz é viajar, ser feliz é desfrutar, ser feliz é ter dinheiro, ser feliz é eu fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. Né? Tem várias coisas, né? Mas Jesus ele diz o quê? Bem-aventurados os mansos de coração, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Né? O conceito de felicidade que Jesus vem trazendo na sua palavra, na sua mensagem, é diferente, ou seja, mesmo aquele que choram, ele tem no seu coração a palavra do Senhor e ele entende que ele será consolado. Ainda que venha o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Aleluia, aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor, aleluia. Então essa é a importância de você já querer e deixar e ensinar o teu filho a aprender a ouvir a palavra do Senhor desde o começo da sua vida, né? Então é importante dos pais ensinarem os filhos desde criança. Muita gente tem um pensamento que fala, não, eu quero que ele vá começar a aprender isso quando ele for adulto. Olha, quando você for adulto, muita coisa ele já vai ter de tristeza, de amargura. Então, se ele não recebeu uma palavra antes, né, junto com o amor, com a proteção dos pais, saber que os pais estão ali cuidando dele, se ele não tiver esse amor, ele não vai ter um coração já preparado para ser curado. Então, isso é importante, por isso que é tão importante ensinar a criança no caminho que deve andar.
É tão importante os pais cuidarem dos filhos e do coração, né? Então, é importante quando você está criando o seu filho, você perceber as emoções dele. Por que que ele está chorando? Por que que ele está sofrendo? Né? Porque no começo as crianças choram por qualquer coisa. Caiu o brinquedo no chão, chora, né? Aí você tem que explicar, mas por que que você está chorando? O brinquedo cai, mas você pode pegar. Quebrou um brinquedo, aí aquele choro porque quebrou o brinquedo. Não, mas você vai ter outros brinquedos na sua vida. Você tem que, né, ensinar o teu filho a enfrentar o choro e ter o consolo. Amém, irmão? Né? Então, a gente precisa ensinar os filhos a saber que vai enfrentar dificuldade, mas que a esperança se renova. Né? Para quê? Para que ele já tenha um coração ensinável a buscar ao Senhor. Né? Porque há um lugar de descanso, há um lugar de refrigério, há um lugar de transformação na nossa vida. E ela é crescente. A palavra do Senhor, ela diz isso. Quando a gente olha aqui em Provérbios 4, verso 20, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos. Inclina os teus ouvidos, não os deixes apartar dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem as acha e saúde para o corpo. Olha só que palavra poderosa, né? Então ele está falando aqui de uma maneira, olha, guarda as minhas palavras, né? Inclina os ouvidos, quer dizer, procura entender a palavra, né? Percebe se essa palavra que Deus está te dando é uma palavra, o som dessa palavra, né? É uma palavra de amor, né? Deus fala conosco, não como uma palavra que Ele está gritando com ira, mas é uma palavra de amor, né? Uma palavra para o teu futuro. Então, quando você começa a ter o ouvido mais preparado para ouvir a palavra, você ouve, e você ouve com um som diferente. Amém? Então, cada vez que você vai olhando a palavra do Senhor, você vai mudando, conforme está o teu coração, vai mudando a maneira que você está ouvindo a voz de Deus. Né? Então, por isso que ele diz, inclina os seus ouvidos. E aqui diz, não deixes de apartar dos teus olhos. Ou seja, a palavra do Senhor, ela pode ser vista. Né? Por quê? Porque você vê o que está escrito na palavra de Deus. Né? As coisas se cumprindo, acontecendo conforme diz a palavra do Senhor, você consegue perceber com os seus olhos. Né? Porque você percebe jovens, velhos, adultos, homens, mulheres, você consegue perceber o efeito da palavra de Deus em cada pessoa. Então, a palavra do Senhor, ela pode ser vista. Amém? Guarda no mais íntimo do teu coração, ou seja, a palavra do Senhor, ela pode ser guardada, de maneira que você venha a sua lembrança, não só o que está escrito, mas o que ela fez na tua vida. Né? Porque ela produz cura. A palavra do Senhor, ela produz cura, ela produz conhecimento, ela produz sabedoria, ela produz paz. Então você pode guardar no íntimo do teu coração que a palavra do Senhor, ela é produtiva. Amém? Glória a Deus. E aqui ela fala assim, olha, porque são vida para quem as acha. Né? Então, se você guardar no coração, você vai conseguir achar, amém? Porque está perto de você. Amém? Né? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Então, nós precisamos tratar a palavra do Senhor como a coisa mais preciosa, porque aí ela vai estar ao nosso alcance. Né? Por isso que Deus quer que nós guardemos no nosso coração, porque aí estará a seu alcance para qualquer circunstância.
né? Em qualquer circunstância você vai ter acesso à palavra do Senhor para ela te guardar, para ela te proteger, para ela te dar força, ânimo. Amém? Aleluia. E aqui ele diz assim, ó, e serão saúde para o corpo. Então Deus, ele está dizendo que no íntimo do coração, né, e diz que do coração sai a fonte. Então isso significa que a palavra do Senhor, ela vai produzir cura, né, como o testemunho da nossa irmã, né? Então à medida que ela crê no Senhor, a palavra produz a cura que você precisa, né? Assim como nós temos as juntas e medulas, e as medulas, né, ósseas, elas produzem células de renovação do nosso corpo, amém? Né? São fontes, as medulas são fontes físicas, que renovam as suas células, né? Renova o sangue, produz. Então, se você está com alguma doença, o teu corpo ele vai produzindo células e ele vai, né, renovando até você ser curado. Por isso que a maior parte das dores e enfermidades que nós sentimos, elas saem do nosso corpo em 3 dias. Né? Quando você tem ali, você está com uma sensação, uma dor, o que acontece? O teu corpo ele vai produzindo para a cura. Né? Então, o que acontece? Tenha o repouso, boa alimentação, o teu corpo vai ser curado em 3 dias. Né? Esse é o que acaba acontecendo na maior parte das situações. E não acontece o quê? Com uma doença crônica, ou seja, não há um descanso, não há uma amargura, há uma dor, há uma angústia, há uma série de coisas, né? O corpo não tem uma alimentação adequada, então ele não consegue produzir cura. Né? E aí o que acontece se a gente não tem uma alimentação adequada da palavra de Deus? Né? A gente não tem a produção da vida e da cura. Está entendendo? Né? Por quê? Porque a palavra é cura na nossa vida. Né? A palavra do Senhor, ela produz cura. Por isso é importante para nós entendermos isso. Né? E aí, verso 18 diz, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Né? Então a palavra do Senhor, ela é semeada no nosso coração e ela vai crescendo e entrando no nosso corpo. E a palavra vai produzindo vida, né? E vai resplandecendo. E quanto mais profundo for esse encontro e a palavra do Senhor entrando no nosso coração, há uma mudança física em nós que vai acontecendo. Né? Por quê? A palavra do Senhor diz assim no Isaías 40, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águias, caminharão e não se cansarão, né? E não se fadigarão. Né? Então, por quê? Porque há uma força renovada, de maneira que você não se cansa. Vamos lá ler o texto, Isaías 40, verso 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor.
Aleluia. Então, há uma evidência, uma bênção de servir ao Senhor, de temer ao Senhor, porque aquilo que nós recebemos da sua palavra transforma a nossa vida. Quando Moisés ele teve um encontro com Deus, e ele subiu ao monte e ficou ouvindo a palavra do Senhor, 40 dias e 40 noites, ele não comeu, não dormiu, e ele estava alimentado. Por quê? Porque a palavra, de ouvir a palavra do Senhor, ele não tinha necessidade de mais nada. E quando ele descia do monte, o que acontecia? O seu rosto estava resplandecendo, porque ele estava sendo alimentado pelo Senhor e o seu corpo todo era transformado. Então ele ficou 40 dias e 40 noites lá, ouvindo Deus falar com ele, né? E aquilo foi força para ele. Ele saiu mais forte do que ele estava antes. Amém? Então, quando a gente vem para a igreja, quando a gente louva ao Senhor, quando a gente está buscando ao Senhor, o que acontece? Nós passamos a ter mais força do que nós tínhamos antes. Amém? Porque Ele dá força ao cansado e multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Então, se a pessoa fala, mas olha, não dá para multiplicar 0 por nada. Vamos multiplicar 1000 por 0, né? Aí Deus sabe e fala, olha, Deus sabe que não dá para multiplicar 1000 por 0. Mas então Ele dá quem não tem nada. Amém? Então tem muitas pessoas que falam assim, não, eu cheguei ao fundo do poço, eu não tenho nada. Né? Não há nada que Deus possa fazer por mim. Isso é erro, isso é engano. Né? Porque à medida que, mesmo que a pessoa fale assim, eu não tenho nada, mas Deus dá a quem não tem nada. Né? Do pensamento do homem, fala assim, não, você tem que ter alguma coisa para a gente fazer aí, né? Eu tenho que ter, né? Mas Deus dá e faz alguma coisa, mesmo quando a gente não tem mais nada. Né? Quando a gente está assim, zerou. Né? Ou então, estamos no negativo. Né? Não dá para ajudar nada, porque se multiplicar o negativo, fica mais negativo. Não é isso, né? Não vai multiplicar 1000 negativo vezes 1000, não. Ou seja, né, Deus não vai piorar a sua vida, irmão. Tenha certeza que Deus que só faz é melhorar, né, te dá força, né? Conforme a gente vai ouvindo a palavra do Senhor, a nossa vida ela só melhora. Amém? Né? E aí, por isso que a gente precisa entender a sua grandeza, o seu poder, a sua santidade e perceber que nós precisamos conhecer mais de Deus. Né? Amém, irmãos? Né? Isso é muito importante. Por quê? Porque Deus ele vai mostrando para o nosso coração e Ele mostra que nós precisamos de Deus. Quando nós olhamos ali em Eclesiastes, capítulo 12, ele diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Né? Por quê? Porque conforme vai passando a idade, né, a vida, quando a criança ela começa a crescer, aí, os 3, 4 anos, ela tem uma força e uma disposição, ela corre o dia todo. Né? Aí você fala, aí dorme, aí você fala, pronto, desmaiou, agora vai dormir um monte. Aí dorme 10 minutos. Passou 10 minutos, volta com uma disposição. Você fala, mas dormiu só 10 minutos. Por quê? Porque Deus dá essa disposição, né, para o crescimento, para a força. Então Ele tem a disposição, então Ele tem força, o corpo vai crescendo, vai ficando mais forte e vai passando. Deus vai dando essa disposição. Então o jovem tem disposição para fazer as coisas. E é bom que faça, né? É bom que produza, é bom que estude, é bom que leia, é bom que trabalhe. Por quê? Porque há disposição, a força, né, que está nele para fazer as coisas, e ele precisa fazer.
né? Deus dá, né, para que o homem tenha força, né, dessa disposição, e não ficar acabado. Ah, estamos aqui para ficar acabado. Não, é para ficar renovado, né? Ficar curado, ficar com disposição, com paz e alegria, para fazer cada vez mais. Amém, irmãos? É assim que nós entendemos. Mas quando nós temos a percepção, a gente pode perceber a palavra de Deus, a gente consegue enxergar pessoas hoje, né? Quando eu tinha lá meus 13 anos, né, para me converter, eu já tinha passado muita coisa na minha vida. Por quê? Porque eu enxergava os mais velhos, então dava para saber pessoas, né, ali, meu pai, as pessoas mais velhas que estavam lamentando a sua velhice, né? Estou ficando com dificuldade porque as empresas agora só contratam jovens e eu tenho a força de trabalho, quero trabalhar, mas as empresas querem contratar só os mais jovens e tinha o desemprego, naquela época, lá em 1980, quem tinha mais de 40 anos sofria muito, né, de falta de emprego, oportunidade. Por quê? Porque só queriam contratar pessoas mais jovens e pessoas de 40 anos já era considerado velho, né? Isso nos anos 80, não sei se hoje consideram isso, né? Mas também é assim, né? Se tiver uma pessoa de 40 anos, de outro de 30 anos, concorrendo na mesma vaga, a maior parte das vezes acontece o quê? Né? É o mais jovem que... né? Mas não é só o mais jovem, é quem tem mais disposição, mais força, né? Então, se Deus te dá força, disposição, alegria, mesmo que você tenha 40 anos, 50 anos, você tem o quê? A força do Senhor. Amém? Né? Por quê? Porque tem que ter força para produzir, força para trabalhar, força para levantar cedo, força para produzir. Amém, irmãos? Né? E aqui o que acontece quando a pessoa está mais velha? Ela sente o momento em que as forças dela estão ficando menores, né? O lamento dos velhos é o quê? Está doendo. Está doendo meu pé, está doendo meu joelho, está doendo as minhas costas, está doendo minha unha, está doendo, né? Está doendo o fio do meu cabelo, né? Por quê? Porque não é fácil, né? Não é fácil, né, envelhecer, mas envelhecer com conhecimento de Deus é diferente, porque você vai ter o renovo. Amém? Amém? Mesmo quando você fala assim, hoje não tenho nada, onde a gente vai buscar? Em Deus. Hoje eu não estou com força e disposição para fazer nada. Não, você está com zero, onde a gente vai buscar? Em Deus, né? Porque Deus é que Ele diz, olha, Deus não se cansa, Deus não se fadiga, né? E nem se cansa de ouvir as nossas orações, amém, irmão? Olha só, né? Deus ele fala só, não, né, não me canso de ouvir as suas orações, né? O que Deus ele se cansa, quando a gente vê uma palavra assim, olha, estou cansado de ouvir os seus lamentos, a murmuração. O que Deus não gosta de ouvir é a murmuração, né? Deus se cansa, né? Fala, não, você vai murmurar de novo, você vai reclamar de novo, né? Agora, se você buscar em Deus, se humilhar no Senhor e buscar forças, você vai receber. Porque Deus não se cansa, né? A sua misericórdia se renova a cada manhã. Amém? Então, todo dia você pode buscar do Senhor, né? E ser renovado. Amém? Né? Então, isso é uma cura para nós. E agora, é comum a gente ver de pessoas que estão mais velhas, que deixaram a oportunidade de buscar a Deus, né? É comum a gente ouvir assim, eu não abri o meu coração para Deus. Eu vi muitas pessoas, né, de idade falar assim, não, eu ouvi a palavra do Senhor, eu vi
Deus, né, falando tantas coisas, conheço, né, pessoas próximas que vão na igreja, mas eu não abri meu coração para Deus, né? Então, apesar de ter ouvido a palavra, não deixou o seu coração receber da palavra. E isso é um problema. Conforme a gente vai envelhecendo, né, se a gente não recebeu a palavra do Senhor no nosso coração, como a gente vai fugir da amargura, da tristeza, da solidão? Né? Você vê Deus falando, né, a respeito dos mais velhos, das viúvas, dos órfãos, dizendo que Deus não abandona. Amém? Deus guarda, Deus protege. Por quê? Porque a sua palavra ela é viva e eficaz, né? E ela penetra no coração até dividir juntas e medula, a alma e o espírito, né, profundamente, para que você perceba que não é pela sua força, mas é pelo poder de Deus. Dividir a alma e o espírito significa que você vai reconhecer que você depende de Deus na sua vida, né? Então, se deixa a palavra do Senhor entrar no seu coração no momento mais difícil, de angústia, de sofrimento, de dor, e a palavra entra e divide. E aí, a partir do momento, você percebe que eu estou tendo esse renovo, não por causa da comida que eu comi, mas porque Deus está me abençoando. Eu estou tendo esse renovo, essa tristeza sai da minha vida, não pela minha disposição, pela mudança da força que eu estou ouvindo, mas porque Deus está entrando em meu coração e está me dando essa disposição. Amém? Então a palavra entra, dividindo a alma e o espírito, e você reconhece que todo o poder pertence a Deus, né? E assim a sua vida vai ser transformada. Aleluia. E aqui, né, Eclesiastes, ele fala sobre a mocidade. Capítulo 11, verso 9, diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie o seu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfaçam o seu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas as coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, o teu coração o desgosto e remove da tua vida da carne a dor, porque a juventude é a primavera da vida, são vaidade. Então, é importante a gente perceber, né, que nós temos a nossa vida, né, passamos 4 estações por ano, né, verão, né, outono, inverno, primavera, depois verão de novo. Então, você tem 4 estações. E aqui o Eclesiastes fala sobre a juventude, é a primavera da vida, né? É o momento onde nasce flores, nasce frutos, os aromas, né? Tudo é forte, é bonito. Então, na juventude, tudo é bonito, né? Tudo é, né? Você correr é legal, você pular é legal, ficar cansado é legal, praticar esporte é legal, tudo é legal, né? O jovem ri à toa, né? Porque tudo é legal, né? Comer é legal, né? Está sempre rindo, né? O jovem está sempre rindo. Por quê? Porque ele está na primavera da vida, mas tem que saber viver a sua primavera. Para quê? Para que faça coisas produtivas e não se esqueça de Deus, né? E hoje nós estamos vivendo uma sociedade que quer considerar que a vida inteira é uma primavera. E a vida inteira não é uma primavera, né? A vida, o jovem, ele vai lá, né, até os seus 30 anos, mas tem gente que quer viver como jovem com 40, com 50, com 60, com 70, né? Não é. Mas, não, todo mundo tem que ser jovem. Então, não existe mais velhos, né? Velho está na mentalidade. Então, então, agora, todo mundo quer ser jovem, não quer ser criança, né? Todo mundo é jovem, né? Todo mundo é forte, todo mundo é florido, todo mundo, né? Por quê? Porque é na primavera
que todas as pessoas vivem para recrear o seu coração, para fazer aquilo que tem vontade, né? Então, aí você vê pessoas que já casaram, já têm filhos, mas quer fazer o quê? Voltar à vida de jovem. Por quê? Porque a sociedade, né, diz que você precisa ter uma vida de juventude, né? E até um pensamento de entra às vezes na igreja, né, achando que todos são jovens, né, todos vão viver como jovens. Não, essa palavra aqui diz que sempre vai ser jovem. Não. Aqui está dizendo, né, em Isaías que os velhos renovarão, né, todo mundo que ouvir a palavra do Senhor terá forças, da força alcançada. Não está dizendo que os jovens, todo mundo será jovem. É isso que está dizendo aqui no texto? Não, ele diz assim, ó, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaltos caem. Mas os que esperam no Senhor se tornarão jovens. É isso que está dizendo? Não. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, né? Então, você vê, né, as guerras, aquilo que Moisés ele ficou à frente do povo, ele tirou o povo do Egito com 80 anos. E viveu mais 40 anos no deserto. Ele foi morrer com 120 anos. Não significa que ele falou, não, agora eu conheci o Senhor com 80 anos, agora eu tenho 20 anos. Não, não é isso. Né? Para que a gente não deixe aquilo que é a palavra do Senhor pura ser transformada pelo joio. Né? Quando Jesus ele fala, ele prega sobre isso, em Mateus capítulo 13, da parábola do semeador. Gente, eu estou na metade da palavra, tá? Não se preocupem, tá? Fiquem tranquilos. Fica tranquilos. Acho que eu vou precisar parar antes, né? Mateus 13, quando fala da parábola do semeador, ele diz o quê? 13, verso 1, e tem a explicação da parábola a partir do verso 16. Vou ler a partir do 10, vai. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram, por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido, porque ao que se tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Então aqui a gente vê por que é importante nós educarmos os nossos filhos desde criança. Né? Para quê? Para que ele tenha a palavra do Senhor no seu coração. E aí, conforme ele vai ouvindo a palavra, a revelação e a explicação da palavra, ela vai ter mais significado para a sua vida, porque ele tem um filtro já no seu coração. Amém? De buscar ao Senhor. Então, aquele que ouve a palavra, mas ele já tem alguma coisa lá, ele vai receber mais. Então, os discípulos que estavam seguindo a Jesus, que eles já tinham se arrependido, eles já tinham sido batizados, né, por João Batista, eles estavam seguindo Jesus, então, Jesus explicava mais. Né? Por quê? Porque eles queriam saber mais e eles estavam interessados em cumprir para que a palavra produzisse fruto. Então, todos que
querem saber mais, para que a palavra do Senhor produza na sua vida a transformação, tanto emocional, quanto física, quanto espiritual, você vai conseguir. Porque Deus não nega nada a ninguém que busca, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então, e a parábola do semeador diz o quê? Que ele vai semeando para todas as pessoas, aquele que quer e aquele que não quer, né? Mas ele semeia para todos, ou seja, Deus, ele se dispõe a semear em cada coração. Mas como é cada coração, né? Então, Jesus disse no verso 3, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, mas como não era profunda, saindo o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Então, é interessante quando fala da semente, que onde tem uma terra, pouca terra, nasce mais rápido. É interessante, né, esse efeito, né? Tem pouca terra, mas ouve a palavra, a semente vai e já cresce mais rápido do que quando tem muita terra, né? Mas aí na hora que vem o sol, outra estação do ano, aí queima aquela folha e aí não tem raiz, então ela morre, porque não tem raiz, né? E agora, aquela que tem muita terra, a semente ela vai crescer primeiro e crescer na profundidade. Ela começa a crescer para fazer a raiz e começa a crescer para ter um caule, né? Ou seja, ela vai ter uma firmeza, né? Por isso que quando a gente ensina a criança no caminho que deve andar, você está ensinando ela ainda pequena, e você não vai ver frutos logo, né? Então os pais têm que ter muita paciência, porque você está falando da palavra, e aparentemente não está acontecendo nada, mas está com raízes, está crescendo as raízes, amém? Né? As raízes estão crescendo, né? E quando começar a surgir as folhas, mas já tem um caule grande na terra, amém, irmão? Né? E aí quando começa a ter as folhas, né, tudo, mas já tem ali, né, a raiz, né, e um tronco ali debaixo da terra. Então vai vir um vento forte, o que vai acontecer? Não vai derrubar, né? Se vier um sol muito forte, o quê? Seca ali as folhas, mas a raiz está ali, ó, que vai sustentar novamente e vai ter uma renovação. Amém? Então, o sol ele vai secar todas as folhas, mas quem tem raiz vai ter uma renovação. Amém? É por isso que nós precisamos estar firmes em Deus, para ter uma renovação, né? Porque todos vão passar pelas mesmas coisas. A questão é quem está mais preparado para renascer, né? Para ter uma renovação na sua vida. Amém? Então, por isso que Jesus diz, quem tem, se dará mais, porque quem tem raiz, ele vai receber mais água, né? E ele vai aproveitar a água que tem, porque ele tem raiz. Quem não tem raiz, você pode despejar bastante água. O que vai acontecer com aquela água? Não vai ser aproveitada. Por quê? Porque quem aproveita a água é a raiz. Você pode molhar, regar a planta, mas você precisa garantir o quê? Que a raiz vai estar bem abastecida. Ela vai conseguir acessar aquela água, né? Quando a gente planta, quando você cultiva, você está sempre preocupado o quê? Que se vê se a raiz conseguiu, né, ser atendida. A terra não pode ficar seca, né? Você rega,
Até quando? Até você perceber que a terra ficou molhada. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus ele fala sobre quem ouve de mau grado, né? Então Jesus diz assim, por isso ao que tem se dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Então a palavra é poderosa, mas se ela cair em solo rochoso, né, o que vai acontecer? Vai vir as aves dos céus e vão comer aquela semente, né? Não vai ficar ali para ser estragada. Ela não vai produzir o efeito, então ela será comida pelas aves, né? Ou seja, não vai produzir o efeito. Então, a preocupação toda nossa é o quê? Sempre ver como é que a palavra está entrando no nosso coração, né? A gente está examinando. Por quê? Porque Jesus ele fala do semeador. No verso 15, ele diz sobre aquele que ouviu e não entendeu a palavra, porque o coração desse povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para que não sucedam que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, e se convertam e sejam curados, né? Então, Deus quer o quê? Que nós ouçamos com o ouvido, ou seja, percebamos a profundidade da palavra de Deus, o amor com que Deus nos fala, o quanto Deus nos quer bem, e por muito tempo, né, os conselhos de Deus, eles não são para pouco tempo, né, eles são para todas as pessoas e para a nossa vida toda, amém? Né? Aquilo que Deus faz não é para uma coisa temporária, o que Deus faz dura para sempre, né? Então Ele quer que nós tenhamos vida e vida para sempre, vida e vida eterna, né? Deus não quer só melhorar a sua vida, Deus quer que você tenha uma vida nova, né? Que você nasça de novo, da água e do Espírito, amém? Né? Que você tenha uma vida cheia de amor, de paz e de esperança, né? Que ninguém pode tirar o seu amor, a alegria da sua vida. É isso que Deus quer, que aquilo que você receba seja duradouro, né, na sua vida. Amém? Você quer isso para a sua vida? Né? E se alguém ouvir com o coração endurecido, ou seja, endurecido é o quê? Que não deixa a palavra do Senhor entrar no coração. Isso é coração endurecido. A pessoa está ouvindo, né? Mas aqui fala, não, isso aqui não vou levar para a minha vida, isso aqui não, né, não vou fazer isso mais importante. O que que a gente entra no nosso coração, o tesouro, aquilo que é muito importante, nós guardamos no coração. Porque é muito, 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 muito importante você, né, se esforça para guardar, né, e vou guardar no coração, assim, não, isso é muito importante para a minha vida. Né? Quantas vezes a gente vê alguma pessoa dizer assim, olha, aconteceu uma coisa, meu filho falou uma coisa assim para mim, que eu nunca vou esquecer. Por que você nunca vai esquecer? Porque aquilo é muito, muito importante para você. Né? E quando nós consideramos a palavra do Senhor muito, muito, muito importante para nós, aí então nós vamos estar deixando entrar no coração. Né? E a gente vê, né, infelizmente, né, na nossa sociedade, muitas pessoas estão vindo o quê? Com o coração endurecido. Nós estamos vivendo um tempo de jovens, pessoas maduras, que se comportam como jovens, que não querem ouvir nada. Não querem ouvir conselho, não querem ouvir, né?
querem só desfrutar, né? A gente vê pessoas hoje preocupadas só em desfrutar o melhor da vida, né? Que consideram o melhor da vida, né? Mas o melhor da vida, né, é receber de Deus e viver todas as estações do ano, né? Isso é o melhor da vida. É você ter uma história para contar de cada verão, de cada primavera, de cada inverno, de cada situação da sua vida, né? Você não temer o inverno. Ah, mas vai chegar o inverno. Mas o Senhor proverá e passaremos por esse inverno. Amém? Depois do inverno vem a primavera. Amém? Na nossa vida. E assim nós precisamos ter esse entendimento da renovação da palavra, né? E aí Jesus começa a dizer que Ele quer que nós entendamos, ouçamos com os ouvidos, vejamos com os olhos, né? Ou seja, nossos olhos sejam curados, de maneira que você veja que a palavra de Deus, ela se cumpre. Quando você vê a palavra de Deus com os olhos, significa o quê? A palavra de Deus está se cumprindo, né? Nós ouvimos um testemunho e a gente diz o quê? A palavra de Deus está se cumprindo. Amém? Né? Isso que é um testemunho, né? É aquilo que evidenciando o cumprimento da palavra. Bem-aventurado, pois, vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvides e não ouviram. Atendeis, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Isto é que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, enxergando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Aleluia. Aplauda ao Senhor, glorifica o nome do Senhor. Então, aqui um cuidado para a nossa vida, né? São situações que fazem com que o nosso coração e a palavra de Deus na nossa vida seja de pouca duração. Isso é um problema, é uma coisa que nós precisamos examinar, né? Então, examina o seu coração, né? Será que a palavra do Senhor no meu coração está sendo o efeito da palavra do Senhor no meu coração está sendo de pouca duração, né? Então aqui ele diz, olha, então está faltando raiz, está faltando eu me aprofundar, está faltando eu compreender mais a palavra do Senhor, está faltando eu enxergar mais a evidência do cumprimento da palavra do Senhor, está faltando mais eu ouvir, né? Amém? Está entendendo? Né? Porque a gente precisa ver mais, abrir os nossos olhos para ver que a palavra de Deus está se cumprindo, né? Se a gente não enxergar isso e não ouvir, né, a gente não vai entender e deixar entrar profundamente no nosso coração, né? Então aqui fala, olha, então a angústia ou perseguição pode causar ter pouca duração. Outra coisa, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas podem sufocar a palavra. E isso é muito importante nós vermos que está recebendo a palavra, mas a palavra de Deus não está produzindo aquilo que Deus quer que produzir. E aqui Deus fala que não é por causa da palavra, mas é por causa da nossa atitude em relação a algumas coisas. Por exemplo,
os cuidados do mundo, né? Então, não é o poder da palavra que não está produzindo em nós, que está faltando produzir em nós, mas é a nossa maneira de cuidar, de nos preocupar mais com o mundo, com as coisas do mundo, né? Ou seja, cuidados do mundo significa o quê? Aquilo que está faltando, aquilo que você quer conquistar, né? Então, a gente ter cuidado demais com as coisas do mundo pode tornar a palavra de Deus infrutífera em nossas vidas. É isso que está dizendo. E a outra coisa é o quê? A fascinação com as riquezas, ou seja, o sucesso que você construiu. Isso também pode tornar a palavra de Deus infrutífera, né? Então, falar de uma parte do sucesso das riquezas. Então, às vezes a pessoa trabalhou, orou tanto para receber de Deus, aí recebeu carro, casa na praia, avião, tal, aí passa o quê? Né? A fascinação das riquezas. Olha só tudo que Deus me deu. Agora eu tenho que viajar o mundo todo, né? Agora eu tenho que desfrutar de tudo aquilo que, né? Tenho que ir ver todas as minhas casas nas praias. Tenho casa em 10 praias. Tenho que ir, né? Cada final de semana em uma praia. Não é fácil. Não é fácil. Eu tenho que ir de helicóptero, porque senão eu não consigo ir. Então eu vou para cada casa na praia, tal, né? Longe, tal. Deus me deu. Então, né? Ou seja, é a fascinação das riquezas, das conquistas, né? Pode fazer com que a palavra de Deus na nossa vida fique infrutífera. Conhece a palavra, né? Tem ali raiz, mas não produz o fruto, né? E isso é uma coisa interessante quando a gente analisa as árvores, né? Pode ser que uma árvore ela tenha raiz profunda, pode ser que ela tenha, né, toda a estrutura, mas não tenha fruto. Certa vez, Jesus passando pelo caminho, ele viu uma figueira cheia de folhas. Aí ele foi fazer o quê? Procurar um figo. Ele achou o figo? Não achou. E a figueira é uma árvore que dá primeiro o figo e depois ela dá as folhas. Então, se tinha bastante folhas, deveria ter fruto. Aí Jesus falou o que para aquela árvore? Seca-te, né? Ninguém mais coma um fruto de ti. E aquela árvore frondosa, cheia de folhas, secou no dia seguinte, quando os discípulos passaram por lá e falou, olha, mestre, aquela árvore que tu amaldiçoaste, ela se secou. Né? Por quê? Porque ela tinha todos os elementos para dar fruto, mas não deu. Né? Por quê? Porque isso é um exemplo para nós, a cuidados do mundo, é a fascinação das riquezas, ou seja, a árvore estava frondosa, a árvore tinha tudo, era muito linda, admirada pelos outros, mas não tinha fruto. Não tinha fruto para os outros comerem. Ela tinha tudo para si mesma. Né? Era forte, era bonita, tinha ali muitos galhos, muitas folhas, era tudo para ela, mas ela não tinha frutos para os outros. Né? Ninguém podia se alimentar daquela árvore frondosa. Né? Então ela ficou infrutífera e depois secou. Né? Então, os cuidados desse mundo. Né? Então Jesus ele fala assim, olha, pedi e dar-se-vos-á. Né? O vosso Pai do céu sabe que vocês precisam de alimento, sabe que vocês precisam de roupa, sabe que vocês precisam de várias coisas para manter o seu dia. Mas Jesus ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o coração
a gente tem o perigo das riquezas, significa o quê? Que a palavra de Deus, ela precisa ser em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Né? E como é que a gente sabe que na vida a palavra de Deus é primeiro lugar na nossa vida? Né? Quando você começa a perder as outras coisas. Quando você começa a perder, né? Eu gosto muito de um carro, aí perdi o carro, né? Mas e aí? Eu gostava muito do meu emprego, perdi o emprego, e aí? Gosta mais de Deus ou do emprego? Gosta mais de Deus ou do sucesso? Gosta mais de Deus ou do carro? Gosta mais de Deus ou né? O que é mais importante para a sua vida? Qual que é o teu tesouro? Né? Porque quando a gente perde um tesouro, o que acontece? A gente se abate, né? É fracasso. É um fracasso. Perdi o emprego. Estou fracassado, estou em depressão. Por quê? Porque era a coisa mais importante da minha vida. Aquela empresa era um sucesso, todo mundo sabia que eu era o top, o gerente master daquela empresa. Eu chegava com um crachá, eu sou dessa empresa aqui, CEO. Entrava pelo corredor, todo mundo falava, outra pessoa. Eu entrava assim já, peito estufado, 3 metros de altura, né? É assim que a gente sente, né? Forte, parece que tem os braços que tocam as duas paredes. Você está entrando no lugar, está andando assim, toquei na parede, toquei na outra. Né? Gigante. Será que é isso que está no nosso coração? O que será que está no nosso coração? Né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Né? Então, a palavra de Deus, ela precisa estar acima de tudo. Né? E essa é a parte difícil para nós ensinarmos para os nossos filhos e para os jovens, conforme vão entender a palavra. A pessoa chega um momento que ela entende que a palavra precisa entrar no seu coração. Mas é difícil entender que nós temos que ter a palavra de Deus como o mais importante de todas as coisas. Né? É isso que Jesus ele fala sobre, nessa passagem de Mateus 13, ele também fala sobre uma parábola do tesouro escondido. Né? O verso 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Né? Ou seja, nós empenhamos toda a nossa força e toda a dedicação, né? E abrimos mão de tudo aquilo que nos impedir de servir a palavra de Deus. Amém? Né? A gente precisa, né, entender isso. Preciso abrir mão de tudo daquilo que impede de servir a palavra de Deus. Então, se a pessoa está lá, né, ela... Tem criança? Não tem criança. Né? Então, a pessoa vai lá, ela está vivendo a vida dela, ela tem 20 namorados, né? Porque ali no Facebook, nos contatinhos dela, ela tem ali como se fosse 20 namorados. Tal. Mas aí a palavra de Deus entrou no seu coração, ela precisa largar essa vida aqui. Então, larga de tudo e considera a palavra de Deus o mais importante. Não, mas eu tenho aqui, então, eu sou solteira, mas eu conheço aqui, né, tem intimidade com 10 pessoas casadas. Larga tudo. Conhece a palavra do Senhor, vai, vende tudo, né, tudo aquilo que a pessoa tem e considera a palavra
do Senhor mais importante. Isso que é uma conversão. Deixar tudo aquilo que está contra a palavra do Senhor para cumprir a palavra do Senhor. É mais importante cumprir a palavra do Senhor do que qualquer outra coisa. Amém? E Jesus, ele fala assim, olha, se a tua mão direita te impede de servir a Deus, o que ele fala para a mão direita? Corta ela. Ah, não, mas é meu pé que me impede de servir a Deus. Por quê? Porque meu pé me leva para lugares que eu não devia ir. O que Jesus fala assim? Então, corta. Qual que é o significado? O significado é que você não pode deixar que nada te impeça. Ah, não, mas são os meus olhos que me impedem. Jesus falou o quê? Então, arranca os olhos. Ah, são os olhos que te impede? Então arranca os olhos. Porque é melhor entrar cego no reino do que com os 2 olhos ir para o inferno, não é isso? Ou seja, então, não só coisas externas, como nossa própria vida. Nós não podemos dizer que nada nos impede de servir a Deus. Alguém pode talvez falar, não, é minha esposa que está me deixando, então vou largar esse. Não é isso, irmão. Alguém já pensou, não, peraí, ouviu uma oportunidade aí, o pastor falou que a gente pode largar, vamos largar o marido, é o marido, o marido que não me deixa ser verdadeiro, então vou largar desse marido. Não é isso não, irmão. É negar-se a si mesmo. É assim que nós vamos cuidar. É assim que nós vamos cuidar do nosso coração. A mensagem de hoje ela ia chegar na apostasia, mas não vai dar nem tempo de chegar na apostasia. Não vai ser agora. Não vai ser agora. Então, Mateus 11, 28, Jesus disse assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? Então, para aquele que não tem nada, que não conseguiu construir, não conseguiu ter raiz, não conseguiu na sua vida, está sobrecarregado, saiba que Deus é poderoso, que Ele ainda, Jesus veio, Ele é o semeador, Ele é o bom pastor. Além de ser semeador, Ele é o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas. Então, Ele dar para nós aquilo que nós não temos. E se você tiver a palavra do Senhor no seu coração, mais ainda você vai receber de Deus. Então, vá ao Senhor, você que está cansado e sobrecarregado. Não deixe as tristezas e as amarguras da vida. Se alguém está dizendo que está sofrendo, porque não abriu o coração para Deus, você pode dizer para essa pessoa, ainda é tempo. Abra o seu coração para Deus hoje. Não importa a situação que você já está. Se você já se sente destruído, derrotado, falido, Jesus é o único que diz, venha como você está. Mesmo falido, destruído, endividado, doente, enfermo, manco, cego, surdo, qualquer situação pode vir, que Jesus tem a cura para a nossa alma. Amém? Por isso, em toda necessidade, e aí Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
ter um coração novo, não mais um coração endurecido, um coração que não deixa a palavra do Senhor entrar no coração, né? Mas um coração de carne, um coração que deixa ser filtrado, que deixa receber a palavra de Deus, que guarda a palavra do Senhor, um coração que com a palavra, que retém a palavra do Senhor, e qualquer situação de angústia, o seu coração é curado. Amém? E aquela angústia não vai durar no seu coração, porque a palavra de Deus é poderosa. Amém? Deixe o Senhor tocar no seu coração, porque Ele quer misericórdia, né? O Senhor diz, misericórdia eu quero e não sacrifício. Não é você fazer alguma coisa para pagar aquilo que Deus tem feito, mas é ter um coração misericordioso, coração que busca a vontade do Senhor, que entende, né, pede para que Deus cure os seus olhos, colírios para você enxergar que a palavra de Deus está sendo cumprida. E curar os seus ouvidos para que você ouça e discirna quando Deus fala com você, com a sua voz mansa e suave. Manso e suave, Jesus está te chamando. Quando você começa a ouvir e entender que a voz de Deus é mansa e suave. E cada vez que você ouve a voz de Deus, ela já te cura. Ela faz o seu coração duro, ele quebrar e você chora. Você chora aos pés do Senhor. Chora as suas dores, chora o seu sofrimento, chora as suas derrotas, chora as suas angústias, mas saiba que é curado. Lugar de cura há em Deus. Amém? Aplauda ao Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia.